Olá, amigos, tudo bem? Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária da URI Erechim. E o espaço de hoje é destinado a um momento, digamos, uma conversa sobre cultura. E para isso nós contamos com a presença de uma ex-aluna da nossa Escola de Educação Básica, a Ana Carolina Nodari Giolo. Ela é formada em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas atualmente está concluindo o curso de música, violão clássico no Instituto de Artes, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Ana. É um prazer estar aqui conosco, porque esse espaço, além de conversarmos sobre os assuntos da nossa universidade, também é para valorizarmos mais a nossa parte cultural. E a sua presença aqui mostra que também os nossos valores da nossa escola, da nossa universidade, também estão se destacando na música, hoje na música, no cenário do Rio Grande do Sul. Ana, em primeiro lugar, como é que começou esse seu envolvimento com música? Primeiro tu fosse para o jornalismo, hoje está na música clássica, inclusive, o que não é tão comum assim. O que a escola influenciou nessa tua escolha, Ana? Eu sempre gostei de música, mas eu comecei no coral com 7 anos, eu acho, 6, 7 anos, no coral infantil. Então, eu sempre cantei. Eu não gosto muito de cantar, mas eu já cantava e já tinha uma noção, assim, de vozes, de partitura. E eu sempre gostava de ficar olhando o violão da professora, assim. Então, eu ficava olhando, daí quando ela não via, eu tentava mexer na afinação e tentava botar a mão nas cordas, assim, porque sempre me chamou a atenção. E eu tinha um em casa, mas eu não sabia tocar, e minha irmã tocava. Então, quando eu tinha uns 5 anos, ela ia me mostrando algumas coisinhas, assim. Mas eu sempre fui muito curiosa com o violão, e eu olhava o que a professora fazia com os dedos e tentava, tipo, de alguma forma tocar, ou entender como é que funcionava. Tipo, se põe a mão mais pra cá, fica como o som, se põe a mão mais pra cá, fica como. Porque eu não tinha muita noção, assim. Então, aí despertou um pouquinho a vontade de tocar. Então eu fui aprendendo, assim, um pouquinho sozinha. Isso eu era bem criança, tipo, 6, 7 anos. Já na escola? Isso, eu estudo na URI desde os 3 anos. Desde os 3 anos, Isso. Até o final do 2º grau. Isso, até os 17. E sempre fazendo parte do coral? Sempre, desde os 7, eu acho que começava na primeira série, né? Desde os 7 até o 3º ano do ensino médio eu fiquei no coral, e depois grupo vocal, que era um grupo separado, assim, um grupo menorzinho, que era num outro dia do coral. Eu sempre fiz os retiros do coral, minha vida escolar toda eu participei das apresentações. Com acompanhamento direto do professor Taylor e da professora Beth, né? Isso, no início era a professora Dani ainda. A Dani, perfeito. Era bem no início, aí depois já foi o Taylor, e daí eu já entrei no coral infanto-juvenil, que daí é o maiorzinho, assim. É o mais seletivo, Isso. Né? Eu lembro, esse eu entrei acho que na 4ª, 5ª série. E aí, depois de um tempo, acho que ali na 7ª, 8ª série, eu já comecei a tocar violão no coral daí. Aí eu fazia o acompanhamento das músicas, nas apresentações eu mais tocava do que cantava, assim, quando precisava tocar, ou tocava guitarra também na época, junto com o coral daí. Mas aí eu me lembro que vocês faziam também, estavam sempre presentes nas homenagens que a gente faz para os pais, para as mães e outros eventos da própria universidade. Mas inclusive sempre presenciais. Mas tu já participaste, inclusive agora recentemente, em função da pandemia, de atividades online. Então é também uma realidade um pouquinho diferente da atividade presencial. Mas como é que tu fosse parar? Primeiro o jornalismo, né, e depois a música. É que eu gostava de muita coisa, assim, quando eu estava terminando o ensino médio. Eu poderia ter feito qualquer coisa, eu tenho essa sensação. Eu gostava de matemática, eu gostava muito de escrever. Eu sempre escrevi e tipo, fazia redação para entrar em concurso, assim, da 0 hora. Eu passei no concurso da 0 hora, passei nos concursos de poesia. Então, meio que meus pais disseram assim, quem sabe faz jornalismo, que aí tu consegue juntar as duas coisas. Isso. Essa ideia de juntar música e alguma outra profissão, assim, e numa área de jornalismo cultural. E foi o que eu fiz, na verdade. Eu acabei toda a minha graduação na URGS voltando para esse lado do jornalismo cultural e da música clássica, porque eu já estava tocando, assim, eu já comecei a estudar violão clássico ainda aqui em Erechim, com o professor Arnaldo Savenhago. Então, eu já tocava, já
sabia ler partitura, enfim. E aí eu acabei indo para esse lado no curso de jornalismo, mas quando eu cheguei perto de me formar, eu pensei, não, eu quero tocar violão mesmo. Não quero, tipo, só escrever sobre, eu quero realmente me aprimorar, assim, e tocar, fazer o curso, enfim, aprender todas as coisas que o curso traz. E aí eu falei para meus pais, olha, eu vou fazer o vestibular de novo. E daí me formei em 2015, fiz a prova específica e daí já entrei, em 2016 já entrei na música. E aí agora estou concluindo. Bom, mas nós gostamos de fazer um pequeno intervalo justamente para mostrar essa sua qualidade na área da música. Então, a Ana agora vai mostrar esse primeiro trabalho. Nós, durante o programa também, ela vai mostrar outras músicas, mas queremos lhe ouvir, né, tocando uma primeira parte desse nosso programa, ok? Eu vou tocar agora a peça Estrela da Manhã, do compositor Marco Pereira.
Bem, Ana, fizeste uma primeira amostra do teu trabalho desenvolvido até aqui, mas eu gostaria que tu me comentasse também a respeito do teu ingresso acadêmico na Faculdade de Música, né, e justamente no violão clássico. E eu sei que tu, durante a tua graduação em jornalismo, tu já fazia um programa na Rádio Universidade. Já falando disso? De música clássica? Sim, sim. Eu criei junto, eu era bolsista, então junto com a minha chefe ali, com os meus orientadores, eu criei um programa chamado Nota Musical, que aí era um programa de entrevistas com pessoas que estavam tocando ali em Porto Alegre, maestro, músicos, apresentando álbuns, CDs. Então eu entrevistava os músicos e mostrava um pouquinho. A ideia era fazer tipo uma escuta, assim, uma escuta guiada. Então eu apresentava a pessoa e depois tocava um trechinho da peça dele, ou ele tocava lá no estúdio. Então foi um programa que eu criei, acho que em 2000 eu criei, não só eu, né, com a ajuda, enfim, do pessoal que já estava lá. Eu criei, acho que em 2014, e ele segue até hoje com outras pessoas fazendo. Foi uma experiência que tu fizesse, um trabalho acadêmico, mas que vingou hoje e é um programa oficial da rádio. Sim, é um programa oficial da rádio. Então acho que te dá muita satisfação, né? Com certeza. Ele mudou um pouquinho, meu programa era no sábado de noite, ele era mais longo, e agora ele virou um programa menor todos os dias. Mas é a mesma ideia, assim, um pouquinho de entrevista, um pouquinho de música. Para Nota Musical tem a ideia de apresentar um pouco o que está acontecendo assim durante a semana lá em Porto Alegre. Então os músicos que estão indo para tocar, ou os músicos que vão fazer algum concerto ali de Porto Alegre mesmo. Então gerava muito movimento assim no estúdio, muita dinamicidade assim de poder chamar várias pessoas até do curso de música, ou músicos maiores, enfim, que às vezes a gente conseguia entrevistar. Mas o estar numa capital é de extrema importância porque assunto não falta, né? Sim. Pessoas não faltam, capacidade, músicos, qualidade o teu programa certamente teve muita qualidade porque convidados de qualidade não faltavam, né? Sim. Teve muita gente, assim, que eu era muito fã, assim, violonistas que chegaram lá para tocar e eu tava, meu Deus, eu vou entrevistar essa pessoa, o que eu vou perguntar para ela? Quem, por exemplo? O Sérgio Assad, que é um grande violonista brasileiro, que agora ele ensina em vários países, ele é um expoente do violão do Brasil. Eu entrevistei a Elodie Buni, que é agora a esposa do Yamandu Costa. Entrevistei Yamandu Costa. A Yamandu também. Entrevistei Mirta Álvares, que é também uma violonista incrível. Então me abriu assim muitas possibilidades de conhecer essas pessoas e conhecer o trabalho e ver de perto assim como que eles tocavam, ou poder olhar o violão assim bem de pertinho, porque às vezes quando a gente vê no palco é uma relação diferente de quando tu conversa assim com a pessoa numa entrevista. Então tu aprendeste alguma técnica especial em toda essa tua vivência? Claro que tu conservou a tua característica pessoal, que isso também é importante para o músico, né? Tipo, de tocar violão? De tocar violão, e até de desenvolver melhor o seu trabalho. Sempre tem uma técnica. Para nós, leigos no assunto, pode parecer tudo igual, mas não é assim, né? Sim. Quando eu tocava violão, antes de entrar na faculdade, eu tocava um violão diferente, que é o violão de aço. E aí, na rádio, o violão de aço não é violão clássico, é um violão fingerstyle, que é um pouquinho diferente. E eu tocava sozinha, ia aprendendo no YouTube, assim. E aí, por exemplo, na rádio, eu nunca entrevistei ninguém que tocasse esse tipo de violão. Eu sempre foi mais pro lado do violão de nylon, que é o violão clássico mesmo, que é o que eu estudo agora na universidade. Então, tudo que eu aprendi na universidade é bem diferente do que eu fazia antes. E tudo que eu vi ali nesse programa, na parte do violão clássico, não é bem o que eu fazia antes. Eu tocava também o violão clássico, mas eu tocava mais o violão de aço. Fazia arranjos e usava a percussão. Então, meio que é um mundo diferente, assim, que eu tô agora. Eu continuo tocando violão de aço, mas bem menos, porque tem muita coisa para aprender também do violão clássico. Mas eu gostaria agora, de novo, para o nosso conhecimento, o nosso interesse, o interesse aí do povo aí de casa, que tu mostrasse mais um pouquinho do seu talento musical com violão clássico. Então eu vou tocar agora a peça Cenas Brasileiras número 1, da compositora Elodie Buni.
Bem, tivemos aí então mais uma amostra da qualidade do trabalho que a Ana Carolina vem fazendo na área do violão clássico no Instituto de Artes da Universidade Federal. Mas Ana, e aí o que vai acontecer daqui para frente? Eu sei que a gente precisa aprender sempre, né? Nunca deve se acomodar. E a música me parece mais do que importante, a não ser que a gente tenha apenas o interesse de distração, de animar algum grupo de colegas. Não, você está encarando isso profissionalmente. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Eu acho que daqui para frente a minha ideia é fazer um mestrado em práticas interpretativas para continuar tocando, porque tem muita coisa para aprender ainda. Eu toco violão clássico, mas eu sinto que ainda não, tem tanta coisa para aprender que eu estou ainda no início, assim. Então, gostaria de fazer um mestrado em práticas interpretativas, que é realmente em tocar violão, né? O mestrado seria, em aprender novos repertórios e fazer um recital, enfim. E eu também, enquanto eu fazia o curso de música, eu descobri que eu gosto muito de dar aula. Então, eu já sou professora de música desde antes de entrar na faculdade, mas eu acabei trabalhando também com violão coletivo, como bolsista, então eu tive turmas de alfabetização de violão, assim, e eu gostei muito, e eu quero também continuar seguindo, dando aula e conseguir novos alunos, e talvez conseguir fazer alguma coisa de violão coletivo, assim, ter minha própria turma, assim, então também é uma coisa que eu penso. Então são dois caminhos, assim, é o caminho de educadora e o caminho de intérprete, que eu gostaria de continuar, assim, trilhando um pouco dos dois. Já que tu falou disso, tu vai fazer o mestrado, excelente, eu acho que esse é o caminho, mas a parte de educação, de ensinar aquilo que a gente sabe, isso é uma área interessante, importante, falta profissional nessa área, no teu entender? Acho que tem bastante profissional, mas eles estão um pouco concentrados, assim, em Porto Alegre tem muito professor de música muito qualificado. Em cidades menores eu acho que não tem tanto. Quando eu fui estudar música, tinha o professor Arnaldo Savenhago, que é um professor incrível e que me abriu um mundo de coisas, me ensinou a ler partitura, me ensinou um repertório, mas não tinha, assim, outros contatos, porque lá em Porto Alegre eu tenho 3 professores no curso e eu posso fazer aula com um pouquinho de cada, posso pegar ideias, e aqui em Erechim, na época, era um pouquinho limitado, assim, o professor Arnaldo foi incrível, mas, assim, eu não tinha aula de teoria, percepção. Então, lá em Porto Alegre, eu sinto que tem escolas que tem muitos profissionais e colegas meus, assim, que dão aula e que trabalham bastante. Mas eu acho que falta, assim, talvez as pessoas de Erechim, no caso, ou de cidades menores, sabe, se qualificarem para depois voltar e também poder trabalhar com os alunos daqui. E o seu desejo é o quê? Voltar para cá, então? Eu penso em voltar para cá depois, talvez dar aula e não sei se abrir uma escola ou trabalhar em alguma escola para também suprir um pouco dessa necessidade. Eu não sei como está o cenário aqui agora, porque eu já moro em Porto Alegre faz 10 anos. Então eu não sei muito bem quem está dando aula, enfim, se tem outras escolas. Acho que não mudou muito, né? Não sei. Mas eu também penso assim, em voltar e trabalhar também com criança. Eu gosto de trabalhar com adulto também. Então, é uma ideia, assim. Mas claro que antes disso eu acho que um mestrado para eu conseguir me especializar melhor, qualificar, exato. Para depois realmente voltar, assim, super qualificada. Que bom. Você trabalha só com violão? Isso. Eu trabalho... Porque a minha especialização é violão. Eu faço bacharelado em violão clássico. Eu sei um pouquinho de piano, assim, sei um pouquinho de canto, mas a minha especialidade mesmo é violão. Tu está realizada, Ana? Não digo profissionalmente, porque embora tu já seja um pouco profissional, ou bastante profissional, porque o teu trabalho dá para, né, ser bem reconhecido. Mas, volto ao assunto, no caso de Erechim, Erechim é um berço de música. Eu cito a música gauchesca, principalmente a gauchesca, que é uma referência nacional. Tem como mostrar, tem como adaptar o violão clássico para alguns números, um trabalho específico dessa natureza, porque fica um trabalho bonito. Você, esses dias, né, mostrou um pouquinho disso, né? Sim. O violão é super versátil, né? É um instrumento que eu posso levar para uma roda de violão e tocar
ritmo e cantar, eu posso também levar para em cima do palco e tocar uma música mais sofisticada, assim, uma música mais clássica. Eu também posso levar no palco e tocar com orquestra, então dá para fazer várias coisas com o violão, dá para tocar música nativista, mesmo que não seja muito a minha, assim, eu não toco, mas eu cresci ouvindo, então dá para tocar música nativista, dá para tocar música sertaneja, dá para tocar o que for no violão. Ele é um instrumento, assim, super versátil mesmo. É isso que eu ia dizer. Então, o violão, eu também cheguei a tentar 3 vezes aprender violão, não deu certo. Então, por algum motivo, não deu certo. Mas o violão, eu acho que é o primeiro contato quando se quer aprender música, né? O violão é fácil não, é fácil de ter em casa. É fácil de ter em casa. É fácil de ter em casa. Melhor do que ter um piano, por exemplo. Exato, não é todo mundo que tem um violino em casa e pensa, nossa, acho que eu vou tocar violino. Então, o violão é uma coisa que geralmente as pessoas têm, ou conhece alguém que tem, consegue ir pegando as primeiras notas. Mas a maioria das pessoas que começa a aprender assim não segue, porque chega uma hora que fica difícil. Então tem que estudar, tem que... Estudar, comprometimento. Isso, tem que ter disciplina. Treinamento, disciplina. Exato, e dói um pouquinho no início, fazer pestana dói, os dedos doem. Então tem que passar essa barreira assim para depois realmente conseguir. Quem passa assim do primeiro ano, depois consegue seguir tocando assim, mas tem uma barreira, parece que corta assim, quem tá tipo só por hobby, não quer se esforçar muito, e aqueles que conseguem realmente ultrapassar e tocar um pouquinho melhor. Perfeito. Nós conversamos no programa de hoje com Ana Carolina Nodari Giolo, formada em jornalismo, que hoje está concluindo o curso de violão clássico no Instituto de Artes, também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então agora queremos ouvir, nesta última parte do programa, mais um trecho, mais um trabalho, um pouco do seu trabalho desenvolvido nessa área que eu particularmente gosto muito. Ok? Então eu quero te agradecer realmente a presença aqui no nosso programa. Acredito que no momento de pandemia mostrar um pouquinho de música sempre é um pouquinho mais salutar, um pouquinho mais agradável do que ficar ouvindo e notícias assim bastante negativas que a gente está cansado de ouvir. Ok, Ana? Ok. Muito obrigado e sucesso na tua empreitada daqui para frente. Obrigada. Eu vou tocar agora La Toqueteada, do Thiago Colombo.
Obrigada.